bandido é tatuagem no peito, 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 peito. Pariu filho nessa luta, se dinheiro, caráter, conduta. No morro todos têm conceito, mulher de bandido é tatuagem no peito. Quem pariu filho nessa luta, se dinheiro, caráter, conduta. No morro todos têm conceito, mulher de bandido é tatuagem. Salve o dia de Cosme Damião, tiro pro alto que é gagueiro, é comemoração. Se liga mão de onça, fica muito afoito não. Tá vendo ali no canto, irmão, onde tá endoído. Que pariu filho nesta luta, sem dinheiro, caráter, conduta. Lá no morro todos têm conceito, mulher de bandido é tatuagem no peito. Que pariu filho nesta luta, sem dinheiro, caráter, conduta. Fala comigo, favela, no barraco, tá no ar. Salve o dia de Cosme Damião. Fala comigo, favela, no barraco, tá no ar. E hoje a gente tá com duas celebridades que adoram rabiscar as paredes. A gente tá com a Tebla Olha pra ele. e a gente tá com a nossa querida Zana. E aí? E que são representantes mulheres empoderadas, tá? Vamos deixar isso bem claro. E que estão fazendo esse corre aí pelo Brasil inteiro. A Zana até pelo país e pelo mundo, né? Teve a oportunidade já de viajar para fora. E a Tébula também, eu acredito que vai chegar lá, com certeza, né? E a gente vai trocar essa ideia hoje referente aos nossos elementos do hip hop. A gente está comemorando 50 anos do hip hop, da fundação, graças ao grande África Bambaataa. E é importante a gente valorizar também as minas do corre. Geralmente a gente está sempre com um lado masculino, DJs masculinos, grafiteiros masculinos, b-boys masculinos, e o No Barraco optou por trazer, acho que um coletivo que precisa dar voz ao corre, né? Porque elas também têm histórias para contar. Demais, sim. Né? Infelizmente o nosso tempo é muito pouco, mas a gente vai tentar ouvir o máximo delas. Vamos começar pela Tébula. Tébula, como você se descobriu artista e principalmente dentro do hip hop? Então, eu lido com a arte desde a infância, né? Sempre tive essa conexão com o desenho, com a pintura. E aí, quando eu terminei o ensino médio, fui para a faculdade de artes, né? Fiz artes visuais na UFRJ. E aí, na faculdade, eu comecei em 2016, lá para os anos de 2018, 17, 18, eu comecei a ter curiosidade sobre o grafite. Só que a maioria das pessoas, quando quer ter o contato com grafite, tem medo, né? Da lata, do spray, como chegar na parede, como você chega para pintar assim na rua. E aí eu, conversando com os amigos, um conhecido ficou me estimulando. Ele falou, cara, tem uns coletivos que fazem trabalhos sociais e tal, se inscreve, eu também posso te ajudar. E aí eu participei de um projeto numa escola que eu estudei, dando oficina de muralismo, né? Não usei o spray, usei tinta de lata, mas em 2018 foi quando eu fiz a minha primeira pintura em grande escala. Eu pintei muita parede naquela escola. E em 2019 eu participei de um projeto social que trabalhava com grafite. Ali eu tive o primeiro contato com o spray. E aí veio a pandemia, né, em 2020. Aí ficou parado. Depois que a pandemia passou, eu voltei a ter contato. Aí me chamaram para ir para mutirão. Mutirão de grafite é a melhor coisa que tem para quem está começando. Sim. Porque você está ali em coletivo, né? E as pessoas te ajudam também, te ensinam coisas sobre a rua, sobre como lidar com isso tudo. E aos poucos você vai se inserindo. Uhum. É importante. Vai ganhando know-how, né? Sim. Você insistir, estudar também, né? O grafite, como qualquer outro trabalho, precisa de estudo para você desenvolver.
E acredito que agora a gente está num momento que está sendo mais tranquilo, assim, de você conseguir ganhar dinheiro com grafite, viver de grafite, viver de arte. Não é fácil, mas tem como. Essa palavra é forte, né? Quando a gente fala de arte, nunca é fácil. Em qualquer linha, nunca é fácil. Mas não é impossível. Não é impossível, mas a gente tem que abdicar de muita coisa, né? É. E falar de arte visual também é engraçado, porque de alguma forma, se tu parar pra pensar, papel e lápis é barato. Papel e o lápis é baratinho, até o governo dá. Mas aí quando tu vai pensar em conhecimento mesmo, aí a parada é outra história, né? Que tipo, ninguém passa assim de graça. Geralmente não passam de graça, né? E esse é o problema, tá ligado? O problema é o passado e conhecimento. Com certeza. Zana vem de Santos, cria de Santos, SP. São Paulo. Salve, Charlie Litoral. Brown Jr., Caiçara, tá? saudoso Não é Chorão. paulista não, é Caiçara. Porque a gente ficou ofendido, tá? Sem ofensa pra todos os paulistas aqui, mas é Caiçara. Jeito esse problema. Já. Aqui a gente também tem esses corre com não tem, né? Tem a coisa que é tipo carioca, ou a galera que é da Baixada também, que é mesmo a gente rolê. tava aqui hoje, eu brinquei com um brother meu, vai atravessar a poça e tal. Mas atravessar a poça? Não, porque tu é de Niterói e tal. Nosso amigo é de Niterói, nosso produtor é de Niterói. Então, assim, mas é coisa regional. Mas você tem uma história muito punk, a tua família, né? Mas falando de você, dentro de todo esse rolê, quando você se descobre artista? Quando você se descobre... Boa pergunta. Mas é como eu já tinha, né, te adiantado um pouquinho, né, sobre o rolê da arte dentro da família. A arte, ela vem já de onde existe uma veia artística, né? A minha avó, a materna, ela tinha boas condições, então ela conseguia se manter dentro disso. Mas quando ela se juntou lá com meu avô, a vertente mudou da família, né? Acabou mudando o rumo do financeiro deles. Mas ela sempre teve, né, uma veia artística, ela sempre trabalhou muito isso dentro dela. Então, eu acho que acaba por uma influência mesmo, tanto dela quanto para minha mãe. E acabou acontecendo assim. Mas a arte era isso. A arte dentro de casa não era algo proibido, né? Apesar de todo mundo ser ferrado, ninguém ter grana. Não era algo proibido, mas também não era super incentivado. Então, a arte era mais um passatempo mesmo. Porque a minha mãe teve 6 filhos, cara. Então, assim... Pra calar a boca da criançada é meter um lápis ali, uma caneta e brinca aí à vontade. E aí a gente foi descobrindo através disso, né? Antes do grafite eu me envolvia com música, então música também só foi me enfiando através de projeto para poder ocupar tempo, né? É o jeito que você tem para caber ali dentro daquele espaço. Então, essa descoberta como artista, na real, para eu te falar bem, na bem sinceridade mesmo, foi recente, assim, porque até pouco tempo eu não me via como artista, me via fazedora de arte, assim, estava ali vivendo a arte, mas depois de muitos anos que eu fui entender o caminho do artista, entender que, tipo, poxa, tá tudo bem eu me chamar de artista, né, porque esse patamar, pra mim, ele era até colocado pra outras pessoas, eu não podia me sentir nele porque eu não era merecedora dele, sabe? Mas, enfim, assim, a descoberta foi recente. Mas se tu olhar para a história do jeito, assim, globalizado dela, né? Se tu vê do macro, foi natural, não foi uma parada muito, tipo, caraca, despertei artista, assim. Acho que só sempre fiz. Sempre teve ali dentro. Você participou de um projeto bem interessante no MG, né? MG, para quem não sabe, é Mangueira, tá? Sim, hoje é a inauguração do muro. E você vai estar lá também, Maneiro, né? sim, sair daqui e vou direto para lá. E o que te fez, como é que você se viu dentro desse projeto, dando visibilidade para o seu trabalho em coletivo, né? E pintando uma comunidade que é conhecida mundialmente, assim. Você acha que... Acredito que eu vi um vídeo seu criando telas, que eu acho foda. O que você tem feito lá. A gente vai deixar sempre o @ dos nossos entrevistados e eu acredito que vocês devam ver. Porque é um trabalho, além de um trabalho voltado para as nossas origens, né? É um trabalho que representa muito, muito além
do que algumas pessoas podem entender, né? E aí quando você sai da Baixada Fluminense, né? Sim. E vem pintar na ZN, e provavelmente vai pintar em outros lugares com essas oportunidades que estão te surgindo. Como é que você vê tudo isso? Então, ela falou uma coisa que eu me identifiquei, que é a descoberta recente de que eu sou uma artista. Isso é muito complicado, né? Porque as pessoas não validam a arte como um trabalho. E aí a gente vem fazendo arte num hobby, né? E aí chega uma hora que você fala assim, cara, eu sou artista. E aí eu passei por esse momento de sentir um peso de falar, eu sou artista. E aí quando eu comecei a desbloquear isso em mim, me entender e me enxergar como artista e falar, eu sou artista e a minha arte é potente, eu posso fazer muita coisa boa através da minha arte, mudar vidas, passar mensagens, mudar a minha vida também. Tudo fluiu, né? O projeto da Mangueira, eu fui convidada pela Manu, e lá nós retratamos pessoas da Mangueira, né? Curandeiras, pessoas que desenvolveram projetos sociais, que passaram pela escola de samba também. Então, assim, a gente retratou ali a raiz. E foi muito simbólico, né? Muito importante você estar dando voz e valorizando a ancestralidade ali, além da religião e da espiritualidade, né? Que são os nossos que estão aqui vivendo com a gente no dia a dia. Então, esse projeto foi bem massa, assim, de participar. Quanto às telas, eu tenho utilizado técnica mista, né? Eu uso um pouco do spray, uso a tinta óleo, tinta acrílica também. E foi recente também que eu descobri que eu tô aqui para pintar sobre o axé, sabe? Para falar sobre os orixás, para falar sobre as entidades, para desmistificar, quebrar preconceitos. E aí eu tô vendo que a arte está fluindo, assim. Eu tenho me identificado bastante nessa temática. E você já seguia a religião? Eu comecei a seguir, né, a Umbanda tem 2 anos. Antes disso, eu estava sem religião, né? Eu cresci criada na igreja, mas eu ia porque a minha mãe me levava. Uhum. Depois que eu não fui mais obrigada, aí eu fiquei de stand-by ali. Da hora. Quando você faz a sua primeira viagem para fora do Brasil e para quê? Pra quê? Para pintar. Sim, certo. Beleza, isso a gente já sabe. Mas você saiu daqui já sabendo que ia pintar? Ou foi um rolê? Porque a gente começa falando de você sobre música. Sim. Aos 11 anos e tal, você já galgava essa correria da música, enfim. E eu preciso saber muito mais sobre isso depois em off, ouvir algumas coisas suas, que música é músico, né, cara? A gente quer ouvir tudo de todo mundo. É ruim. Não. Não adianta não vou mostrar não, é ruim. Tudo bem. Mas é legal a gente saber. Mas qual foi o primeiro país que você desembarca para fazer arte? O primeiro país que eu desembarquei para fazer arte foi na Alemanha. E eu fiz esse corre porque por fora tinha caminhando junto a Tatu, né? E a Tatu me dava uma grana que eu conseguia desenrolar. Então, assim, eu sempre tive essa preocupação de estar um pouco à frente do que estava todo mundo fazendo, mas não porque eu quero ser melhor nem nada, mas é porque eu sei que o mercado é flutuante, né, dentro da arte. Quando a gente já tem um certo nível de experiência, a gente sabe que algumas coisas você tem que dar uma despontada, ou você tem que ser mais ágil, mais rápido. Enfim, é terrível, né? É concorrência, é a real, é terrível, mas eu acredito que a gente pode transformar isso. Fazendo esse adendo aqui, só para poder completar. Então, eu sempre tentei ficar ligada no que acontecia nessas flutuações, assim, e eu vi que naquela época, foi em 2018, eu acho, a ideia começou a vir muito antes, mas foi em 2018 que eu consegui ir. Naquela época, o mercado brasileiro, ele tava em alta, assim, e eu vi que lá fora também tava, eu falei, cara, às vezes é questão de xeretar e perguntar, assim, sabe? Então, foi o que eu comecei a fazer. Eu cheguei lá fora e... Lá fora não, né? Eu comecei a perguntar já por e-mail, já nos lugares que eu queria fazer e tal. Trocava uma ideia com as pessoas. E aí, e às vezes é um sim que você nem espera que vai receber e recebe, cara. Então, o meu rolê foi esse, assim. Foi nesse objetivo já, de ver o que ia dar.
deu bom, e aí eu continuei fazendo esse rolê de ir pra fora sempre. Não consegui, por conta também da pandemia, né? 2020 teve a pandemia, daí frustrou um monte de plano meu. Mas depois eu continuei no rolê de indo e voltando pra fora, pra outros países, buscando inspiração, tentando fazer a máquina girar, né? Dentro da arte tatu, junto Os dois, com a os arte dois. grafite. Porque o máximo que eu conseguia fazer ali de arte, cara, eu tava desenvolvendo. Porque além de ser um corre pra tu ter uma graninha, é um corre pra você ter portfólio também, né? E é legal de fazer, pô. Tá o teu nome lá, tá a tua arte lá, é maneiro pra caramba. Isso daí enriquece teu currículo, deixa mais forte, desenvolve no setor da mente mesmo, sabe? Porque você acaba coletando experiências, conhecendo pessoas. Então você vai vendo as coisas de outra forma mesmo. Então pra mim foi bem enriquecedor mesmo. Foi maneiro pra caramba. E quando você desistiu de tocar violino? Cara, porra, isso aí tópico sensível. Então um alerta aí. Tópico sensível. Cara, eu desisti de tocar violino porque a vida bate, né? Essa que é a real. Não tenho nada além de dizer isso, não, porque nesse momento que eu tava no projeto, eu tinha por volta de 18 anos, quando eu tava já... Você desenvolveu o projeto até um certo nível, e aí depois desse nível você passava pra orquestra, né? E aí você... Isso em Santos? Ou aqui Isso em Santos, em Santos. Mas o projeto ele tinha em São Paulo, Osasco, tem aqui no Rio também. E tem outras partes do Brasil também, só que eu não recordo de todas. Não vou dizer o nome que talvez não seja conveniente, mas era um projeto de música. E eu parei porque, cara, era simples de você olhar, assim, a preferência dos maestros e da professora e tudo mais eram por pessoas que já estavam desenvolvendo a música com muito mais facilidade. Só que aí você olhava para essas pessoas e elas tinham nome, sobrenome, identidade e tudo, e você sabia que elas tinham grana, sabe? Então, não tinha como concorrer com um cara que ia para Chicago estudar, para Boston. Não tinha como concorrer com uma pessoa que chegou lá só para estudar, enquanto eu tinha que estudar e desenrolar outras coisas para poder manter o meu, quando eu não tinha instrumento ainda, né? Esse programa, ele dava instrumento, não, ele deixava o instrumento com você durante a aula, e aí quando você avançasse um pouco, você poderia ir para lá estudar, dentro do instituto e tudo mais. Mas você não podia levar para casa. E então, é um instrumento caro, né? É um instrumento caríssimo. Caro, o mais né? barato era, eu lembro na época, isso em 2009, 2008, o mais barato era R$600. E R$600 em 2008 não é R$600 agora. Então, Sim. assim, era um absurdo, sabe? E para uma mina de 19 anos, né? Era sem condições. Sem trabalho. Meu pai, eu não tinha nem coragem de pedir pro meu pai falar assim, pô, desenrola aí, não tem como. Ou é isso, comida pelo resto do mês, mais alguns outros 2 meses. Verdade. Pra galera, né? Como é o NAMI? Né? Seu trabalho pode ser apreciado em museus, o céu aberto, como NAMI. NAMI. NAMI, desculpa. Você foi convidada por eles para poder apresentar uma obra? Então, elas desenvolvem alguns trabalhos sociais. E aí, na pandemia, elas lançaram um edital para fazer uma pintura e seria remunerado. Só que a pintura ia ser feita depois da pandemia e elas iriam remunerar uma parte, né, pagar parte do cachê durante a pandemia, que era para auxiliar os artistas. Auxiliar os artistas. E Todas aí, mulheres? Todas mulheres. E aí, esse foi o meu primeiro mural remunerado. Da hora. Na Tavares Bastos. Na Tavares Bastos, ainda está lá. Que é uma das comunidades mais expressivas dentro da arte no Rio de Janeiro. Não que as outras não sejam, a gente tem abertura em diversas outras comunidades. Mas a Tavares Bastos, por ser considerada uma comunidade pacificada, a gente consegue levar muita arte para lá. Eu fiz 2 ou 3 novelas na Tavares Bastos pela Record. E você tem uma livre entrada e saída de artistas lá. Lá existem lugares que você pode se hospedar, né? Hostels. Sim, e outras coisas mais. Muita gente, muito gringo mora na Tavares Bastos. E aí facilita dos artistas subirem e criarem o seu ambiente, o seu habitat para a arte. Sim. E aí vocês mantiveram esse programa dentro da pandemia e depois da pandemia foi lançado os murais? Eram vários murais ou era um mural para todas murais, pintarem? falando sobre
as violências que as mulheres sofrem, né? E aí eu falei sobre o assédio e tal. E esse projeto está nos dizendo que é o Museu de Arte Urbana, o maior museu de arte urbana? Não. Ah, não, desculpa. No maior museu de arte urbana da América Latina, Cores do Foi Brasil. Cores da Brasil, é. Cores da Brasil. É. E Que é um em todos esses lindo. lugares você já exercia essa tua visão afrodescendente? Ou eles davam um tema e você tinha que pintar sobre isso? Esses trabalhos foram com temas. Ah, Foram com temáticas. Agora, essa coisa de trazer a ancestralidade, falar sobre a Umbanda, sobre o Candomblé, né? Tá sendo uma coisa recente, na verdade. Sim. Os quadros, não. Mas a pintura no muro, sim. Sobre essa temática. hoje você está inaugurando com o resto do coletivo esse mural. Ele fica onde na Mangueira? Fica no muro da estação de trem. Maneiro. Assim que desce... Mas da nova ou da antiga? Porque fizeram uma estação É nova. nova, é junto com o metrô. Ah, então é mais lá pro lado da onde tem É na a estação Maracanã. biblioteca, onde tem a biblioteca e tal. Mais para É. perto do zoológico, da Quinta Isso. da Boa Vista. É na estação Maracanã mesmo. Sim. E aí é o lado, sem ser o lado do estádio, É o lado da própria Mangueira. da Mangueira. Aí pega o muro Esqueci o nome daquela rua ali. da estação de trem mesmo. Sim. Aí ali do lado tem um projeto que uma outra amiga participou, que é a Malu. Aí tem eu, né? Esse muro que eu fiz foi com a Xilopretura, Rafael Geraldo e o Nadir. Aí essa semana eu fiz outra pintura no mesmo muro, mas foi fora do projeto, que eu pintei Oxóssi. Ah, eu vou passar lá para ver. Tava um Oxóssi grandão lá. Eu passei lá esses dias e não vi, eu vou passar Pintei lá na pra ver. sexta. Você chegou aí no mutirão da Providência agora? A Malu que tava coordenando. Não fui. Não foi? Não fui porque eu Pô, fui foi legal trabalhar. pra caramba, cara. Foi muito maneiro, foi muito maneiro. Eu vi. Eu tava lá. Foi muito massa. Foi Eu queria ter maneiraço. ido, mas não consegui. Foi bem organizadinha, bem da hora. O mutirão de grafite, é como a nossa amiga falou, é uma das melhores formas de você aprender, né? Se profissionalizar, abrir mais a mente porque as pessoas vão te dizer, mas eles acontecem constantemente, principalmente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro ou em todo o Brasil, sempre rola mutirão durante o ano inteiro, existe um calendário de mutirões. Existe até grupo de WhatsApp. Não para de pocar aqui. É, o Inclusive é mutirão- terrível, o tempo inteiro pocando. É. O tempo O todo. mutirão é uma coisa que nós produzimos, né? Nós por nós, assim. Às vezes acontecem patrocínios e tal, mas quem mobiliza os mutirões são os próprios artistas. E aí a gente vai espalhando no boca a boca, no Instagram, aí cria grupo. E acontece muito em comunidade. Sim. A grande maioria é em comunidade, né? E é isso. É uma porta de entrada ali que você consegue conhecer outras pessoas, que é uma das ferramentas também para você crescer em qualquer ambiente, é conhecimento de pessoas. As pessoas te verem, você trocar conhecimento de técnica, né? Assim, o grafite, apesar de falarem que é uma arte acessível, é acessível até certo ponto, né? Vírgula. Para quem está recebendo, para quem está vendo, passando ali, é acessível. Você vê na rua de graça, você não paga. Mas para fazer grafite é caro. Não é, uma lata hoje tá 30 o quê? reais. 30 pratas? Uma lata, que é uma cor só. Você não faz mistura de tinta. Sim. Tem como fazer, mas você tem que ter mais uma cor. E aí é mais 30. Então é uma grana. Aí tem mutirão que às vezes consegue disponibilizar tinta para alguns artistas, né? Mas a galera às vezes também faz rateio. Às vezes eu tenho uma tinta, você não tem, a gente divide. Vocês Acontece conseguem isso. usar a mesma lata, geralmente, mais de uma vez para grafitar? Ou, dependendo do painel, aquela lata vai morrer ali e quando você for fazer outro painel, você tem que puxar mais 30 conto para... A maioria das vezes sim, né?
Porque, cara, eu tenho um estoque em casa, assim, sempre tenho uma caixinha aqui cheia de sprayzinho pra poder adicionar, sempre um brilhinho a mais, que a gente catou de outro mutirão nosso. Na verdade, era um rolê que fizeram no edital também. E a gente pegou de lá, sobrou do nosso painel mesmo, uma coisa que a gente até comprou, e pegamos lá pra usar, mas quase nunca sobra, não. Você acaba sempre usando tudo, assim. Até porque sempre tem isso. Tem um amigo que tá faltando ali, tu não vai deixar de dar, pô. Tudo depende. Depende do tamanho. Depende do rolê. tamanho. Às vezes você quer um branco só pra fazer uma bolinha. Brilhinho. Aí vai sobrar aquele branco ali. Mas o restante do painel você usou muito de outras cores e aquelas outras latas... Geralmente até falta, né? Geralmente até falta. Sempre tem alguém lá indo comprar uma xadrezinha pra dar uma dosada, brincar de alquimista e fazer acontecer. Verdade. Você está com um projeto novo que a gente não sei se a gente pode falar sobre ele. Pode sim, devemos falar sobre ele. E esse projeto, a gente trocou uma ideia em off, né? Durante esses dias. Eu queria entender um pouco mais e eu acho que o público merece também entender um pouquinho mais sobre esse projeto. Vai ser uma honra falar sobre ele. A gente está com um projeto chamado Depois de Nós. E ele nasceu, na verdade, de uma ânsia minha no ano passado. No ano passado não, na verdade já estou escrevendo ele há 3 anos, mas no ano passado ele teve a primeira edição curtinha, assim, de falar um pouco sobre criatividade, na real, né? Não necessariamente sobre tatu, grafite, música. Falar sobre criatividade, sobre processo criativo, sobre como entender o seu próprio processo criativo e como a gente bate muito na tecla de usar a sua própria história, né? Tipo, você falando da ancestralidade, de todas essas coisas. Então, eu acho importante focar nisso. O projeto ele é enraizado na cultura hip-hop porque é natural ligar nesse lado, porque é algo que já acontece entre as pessoas que estão no meio, que elas já estão ali vivendo aquilo. Então, ele tem 3 vertentes, né? Que a gente teve que somar 2 em uma, que é a produção musical, ficou com o DJ e o MC, a dança e o grafite. E a nossa ideia é capacitar de pessoas de 14 a 24 anos, e elas também vão ter um gerenciamento de carreira. E aí, o nosso projeto é faseado, vai ter 4 fases. Ele vai ter fase de capacitação, fase de apresentação, fase de troca estadual. E a ideia é já levar o pessoal para o internacional. Então, a gente está na fase aqui de captação, estrutura geral do projeto, né? O projeto ele já está todo escrito, está tudo bonitinho. E agora estamos chegando que em março de 2025 ele vai estrear aí e vamos começar a focar aí no Brasil. Essa é a ideia. Que irado. E você acha que quando você fala dessa raiz, você traz muita coisa do que sua família viveu? Sim. Você acha que o que eu trago, você está perguntando se eu trago isso para dentro do projeto? Sim. Cara, não tem nem como não trazer, porque é como eu te falei, é natural, cara. Eu acho que quando a gente está falando de família, não necessariamente sanguínea, a gente está falando de história, né? Sim. A gente está falando do que a gente é feito. Então, para mim, no meu caso, foi minha família, mas poderia ter sido dos meus amigos, né? Então, Sim. não tem nem como eu não trazer para dentro de tudo isso. Até parte da primeira edição que a gente fez, que foi só um workshop, a gente fez em São Paulo, lá no Grajaú, com o pessoal do Pagode da 27. Inclusive, quem gosta de samba, recomendo muito ir, se estiver colando lá para São Paulo. A gente botou um videozinho da minha mãe falando tudo mais sobre o que é felicidade, né? Então, acho que são outras coisas que englobam, assim. Para mim, com certeza, eu trago memória da minha família, trago memória das pessoas que passaram por mim, pelas pessoas que passaram por mim e eu não sei que passaram porque eu não as conheci. Mas, de alguma forma, esse balaio todo da minha vida, ele tá junto sempre, eu carrego sempre, porque é a direção de tudo que eu faço, dos meus sonhos, dos sonhos das pessoas que vieram antes de mim. Então, só de estar fazendo um projeto já é uma parada que já existe, sabe? Já é celebrar eles de alguma forma pra mim. Só de estar dentro do projeto já é colocar minha família junto, porque é isso que eu fui ensinada, sabe? É, tipo, dividir, compartilhar, tá sempre ali trocando, fazendo com o outro, porque é como eu te falei, esse projeto, antes dele ser inscrito desse formato, ele afunilou de um jeito que ele virou sobre algo muito maior do que eu, né? Porque antes era isso, eu tava tentando me impulsionar como artista ali. E não tem nada de errado, né? Porque a gente precisa fazer isso. Tá no game, tá no Exatamente, job. Tá no job. E eu tava ali me impulsionando, mas eu sabia que não ia pra frente algumas coisas que eu tentava até
mas por não fazer sentido mesmo pra mim, pela forma que eu sou criada, pela forma que eu acredito, ou espiritualidade, ou qualquer coisa que você quiser colocar. Começou a ir pra frente quando eu comecei a ver o todo da coisa. Então, pra mim, é a forma que a minha família tá dentro. Quando eu enxergo no macro. É importante. Pra mim, é essencial. É a primeira coisa, é a lei. E se você acha que a sua família te apoia no teu corre? Com certeza. Hoje eu tava conversando sobre Meu isso Deus. com uma amiga. E se eles acreditaram em mim antes de mim. Importante. Se eles não tivessem acreditado em mim, provavelmente eu estaria batendo a cabeça em outros corres, assim, super infeliz, que eu tentei já desistir porque não dá certo. E eles me impulsionam demais, acreditam demais, assim, no meu potencial, na minha arte. E é engraçado que a minha mãe, ela é evangélica. E eu pinto sobre axé. E mesmo assim, ela me elogia, ela fala, tá lindo o seu trabalho, se eu tiver que expor, vai ser um evento, só tem gente de axé, ela vai pra me apoiar, ela tira foto. Que lindo. Isso é muito fantástico, importante. né? Quando Que a gente lindo, tem cara. essa base, né? E as pessoas conseguem dividir, principalmente quando é pai e mãe, né? Conseguem dividir essa coisa e respeitar as decisões dos filhos. Não importa, o importante é que se for de um bom caminho e se está fazendo bem para a alma daquela pessoa, eu acho que é o que significa Sim. que é sucesso, né? Sim. Porque às vezes o sucesso não é só grana, né? Às vezes o sucesso é a gente se sentir bem no que a gente está fazendo. Verdade. A grana é a consequência, Sim. que é importante, a gente precisa pagar a Sim. conta, Sim. né? E o que vocês deixariam para as pessoas que querem viver dessa arte dentro dos elementos do hip hop? Qual conselho que vocês dariam para alguém que está começando, que quer começar a grafitar? Acredite e faça. Não tem segredo, assim. Tem que ter persistência, consistência, tem que acreditar e fazer, correr atrás. Também não adianta você não procurar, pedir e não procurar. A vida não acontece em passe de mágica. É difícil, mas é possível. Cara, eu sou péssima em dar conselho, porque eu sou muito bravinha. Pra mim, sempre tem um pouquinho de acho que a raiva muda um pouco o mundo. Puxão Eu de acho que orelha, né? eu acho que você tem que tacar fogo nas coisas, sair tacando fogo em tudo. Mas no bom sentido, no sentido de que você tem que se mostrar no mundo, dar a mão pras pessoas. Eu acho que o mais importante é isso. Saber dar a mão pras pessoas, saber receber essa ajuda também, né? Porque às vezes a gente acha que sabe tudo e, pô, não é bem assim, tá ligado? E isso demora muito pra se quebrar, pelo menos assim, nesses, sei lá, quantos anos que eu tô trabalhando com arte, eu sei que é complicado a gente quebrar o nosso ego aqui e achar que não sabe tudo, e aí vem alguém e te mostra que não é assim. Às vezes é mais novo que tu, mais velho, enfim. Eu acho que tem que estar com a cabeça bem aberta para receber esses puxões de orelha, dar os puxões de orelha, dar as mãos e, cara, ficar ligada no que acontece no mundo. Isso é o mais importante. Porque tudo tá acontecendo ao nosso redor. Tem que ficar de olho, de faro fino. Tem que ter faro fino. Saber pisar e faro fino. A arte é a conexão, né? A arte é a conexão. Importantíssimo hoje vocês estarem aqui. Agradeço muito a Muito visita obrigada. de vocês. A gente tem um tempo muito curto para falar sobre tudo isso. Eu sei que vocês têm Sim. histórias magníficas para contar, mas eu acho que ter duas mulheres aqui representando o grafite, eu acho que é o lado ímpar da coisa, né? Uma mãe que vem de uma família guerreira e que tenta viver do que ama, uma mulher preta que, porra, se aceitou historicamente, não só culturalmente, como religiosamente, e hoje, mesmo sabendo que muita gente pode ir contra isso, ela está lá, galgando seus sonhos e mostrando para as pessoas que pode acontecer, porque pintar Oxóssi numa parede de metrô não é fácil, né? As pessoas podem até achar que é só ir ali e grafitar, mas não é fácil, até porque hoje a gente passa por certos lugares, não digo a Mangueira, porque morei lá e sei que
pelo menos até hoje não existe esse tipo de coisa lá, mas existem comunidades hoje que estão Sim. bloqueando a religiosidade afrodescendente. Sim. Então a gente passa por isso, a gente está passando por certas coisas que não deveríamos, né? E aí ter um ser humano como a Tébula e ter um ser humano como a Zana aqui falando sobre isso, contando um pouquinho de cada uma, eu acho que é fantástico. Eu também acho. Eu agradeço a presença de vocês, agradeço o público que está com a gente aqui até nesse momento, falando com essas mulheres fantásticas. E a gente hoje está falando aqui sobre o hip hop, sobre essa história maravilhosa que África Bambaataa fundou e que mulheres como elas continuam levando o nosso legado para frente. Tá? Agradecer também ao Mink, que está ajudando a gente a trazer tudo isso para cá, a tornar isso real, a dar força e palavra para todas essas mulheres e todas essas pessoas que têm passado aqui pelo No Barraco nessa temporada, nessa segunda temporada. Meus amores, um grande abraço. Obrigada. E que a arte Obrigada. de vocês, cara, só Toda. evolua. Axé. Um abraço, nós por nós, gente. Desce ao asfalto, clima de revolução. Só mais um corpo velado, décadas já se passaram e o pique é mesmo região. É só mais sangue, barato, merchan pra televisão. Desgraça vem de jornal, só combustível pro mal. Já não importa se é preto, branquinho, índios. Essa mistura de raças é só a merda que deu nesse meu solo de guerras que um dia alguém prometeu. Aonde